Olá meninas, tudo bem com vocês? Então vamos continuar os nossos vídeos falando sobre metodologias ativas. Antes de iniciar e falar com vocês sobre a primeira metodologia que eu escolhi, eu quero recordar um pouquinho do que eu falei ontem, né, com vocês sobre o conceito de metodologia ativa. E aí, o que nós temos aí como conceito de metodologia ativa? Aquilo que a gente não pode esquecer de forma alguma. Sempre que eu pensar em metodologia ativa, eu preciso pensar naquela prática em que o aluno esteja no centro do processo de aprendizagem. Então, para eu me assegurar de que aquilo é uma metodologia ativa, eu preciso pensar no aluno praticando ativamente o seu processo de ensino-aprendizagem. E aí não tem erro. Metodologia ativa, aluno no centro do processo de aprendizagem. Recordado isso, aí nós podemos definir o papel das novas tecnologias dentro das metodologias ativas. E aí sempre vem um questionamento muito comum para nós: as tecnologias podem substituir o professor? De forma alguma, né? O professor, ele é insubstituível. Ele é insubstituível no sentido de mediador de conhecimento. Nenhuma tecnologia pode substituir o papel do professor. E aí nós temos que ver as tecnologias como nossas aliadas. Sim, elas podem complementar, implementar, auxiliar, dar suporte. As tecnologias, elas vêm exatamente para nos aprimorar enquanto profissionais. O que nós não podemos, de forma alguma, é lidar com essas tecnologias de forma aleatória, sem um sentido, sem um caminho específico, sem um objetivo pré-definido. Eu preciso conhecer essas tecnologias e saber de que forma eu quero utilizá-las, o que eu espero dessas tecnologias dentro da minha sala de aula, dentro do meu ambiente de aprendizagem, já que nós estamos aí lidando com um ambiente de aprendizagem diferente da nossa sala de aula durante esse período de pandemia, não é mesmo? Eu preciso conhecer essas tecnologias para usar elas ao meu favor. Então, dado esse lembrete aí, o que eu preciso, além de ter essa noção que as tecnologias são minhas aliadas e conhecê-las, eu preciso me adaptar, me preparar para que eu possa ter autonomia e segurança ao desenvolver as minhas metodologias. As minhas metodologias, sejam elas qualquer uma das metodologias que eu escolha desenvolver com os meus alunos, eu preciso, acima de tudo, conhecer bem essa metodologia para que eu possa atrelar ela a uma tecnologia e usar isso ao meu favor. E aí eu vou dar exemplos, logo mais adiante eu vou dar exemplos de como eu posso fazer isso. O que eu não posso, de forma alguma, é ignorar. Nós estamos em pleno século XXI, vivemos uma era tecnológica e nossos alunos muito mais do que nós. Então, aquele professor, que inclusive eu pus a sugestão para vocês no vídeo anterior, lá no finalzinho do vídeo eu coloquei como sugestão um vídeo de 6 minutos, onde o professor debatia exatamente isso. Eu não posso simplesmente ignorar essas novas tecnologias. As tecnologias em si, não só as novas, né? Todas as já existentes. Eu preciso sim, mesmo com todas as dificuldades que eu encontre pelo caminho, eu preciso conhecê-las e me aprimorar, para que eu tenha segurança ao lidar com essas tecnologias e para que eu saiba exatamente onde encaixá-las, dependendo do meu objetivo, dependendo daquilo que eu queira repassar ao meu aluno, eu preciso saber o que, como, quando e onde utilizar. E aí, vamos então partir para a metodologia que eu escolhi para a gente falar um pouquinho hoje, e depois eu vou dar sugestões de como que nós podemos usar as tecnologias atreladas a essa metodologia, porque essa metodologia nós já utilizamos no nosso dia a dia.
Isso já é algo que faz parte do nosso cotidiano. Talvez não com tanta frequência, mas eu acredito que a maioria de vocês, pelo menos uma vez, já utilizou essa metodologia. Talvez não saiba que tem utilizado, não conhecia por esse nome, mas já utilizou. Que é a sala de aula invertida. E aí eu trouxe esse desenhinho aí, exatamente para caracterizar o que seria a sala de aula invertida. É uma sala de aula ao contrário. Então, vamos aí partir para o conceito de sala de aula invertida. O que seria uma sala de aula invertida? Na maneira tradicional, geralmente o professor leva para a sala de aula o conteúdo planejado e os alunos elaboram atividades com base nas explicações do professor. Resumidamente, o tempo gasto em sala de aula é maior com a explanação do conteúdo do que com a prática daquilo que foi repassado. E aí, o que a gente faz? Pegamos atividades relacionadas àquele conteúdo e damos como atividade de casa, dever de casa, né? O aluno estudou multiplicação lá na sala, aí ele pega as atividades e leva para a sala para fazer como tarefa. Não é isso que acontece? Essa é a forma tradicional da gente trabalhar com o conteúdo na sala de aula. Na sala de aula invertida, o que a gente faz é exatamente o contrário. Ao invés de você dar atividades para o aluno levar para casa, depois de explanar o conteúdo na sala de aula, você vai disponibilizar para o aluno o conteúdo, sem uma explicação prévia na sala de aula. Pode ser de diversas formas, você pode disponibilizar vídeos, textos, infográficos, notícias, sugestões de sites, qualquer que seja o suporte. Você fornece para o aluno e o aluno ele faz o estudo prévio antes de vir para a sala de aula. Quando ele vem para a sala de aula, ele já vem preparado, sabendo o que vai ser cobrado, o que vai ser exercitado na sala de aula. E aí, de posse das informações fornecidas pelo professor, o aluno vai para a sala de aula com a segurança maior, sabendo qual vai ser o assunto a ser trabalhado. Então, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios dessa sala de aula invertida, que é uma metodologia muito falada, muito aclamada, né? E que realmente pode sim gerar um grande sucesso de aprendizagem dentro do nosso ambiente aí de ensino. O maior benefício, o benefício que mais se sobressai, é realmente o ganho de tempo em sala de aula. Por quê? Se eu utilizava ali 20 a 30 minutos para fazer a explanação do conteúdo, levando em consideração que eu teria uma aula de 50 minutos, me restavam ali menos da metade do tempo da minha aula para poder trabalhar de forma prática com o meu aluno o conteúdo que eu expus para ele. Na sala de aula invertida, o aluno já trazendo a teoria, o que eu vou cobrar dele, o que eu vou trabalhar com ele é a prática. E aí eu vou ter um ganho significativo de tempo. E eu vou priorizar o trabalho individual até. Se eu tenho ali a minha aula inteira de 50 minutos para trabalhar em cima de um assunto que eu já disponibilizei material para o meu aluno, eu posso tirar de forma individual as dúvidas que ele tenha trago de casa sobre aquele conteúdo. Esse aí, sem sombra de dúvida, seria o maior benefício da sala de aula invertida. Mas não é o único. Nós também podemos considerar, de forma bastante positiva, o desenvolvimento da autonomia desse aluno, que aprenderá, através de diversas formas, a estudar e realizar pesquisas, né? Quando eu tiver trabalhado a autonomia do aluno, ele não vai se contentar apenas com o material que eu disponibilizei para ele. Dependendo do material que eu disponibilizar, e logo mais eu vou falar onde as tecnologias entram nisso, ele pode sim aguçar a sua curiosidade e ir além, pesquisar mais do que eu disponibilizei para ele. E nisso desenvolver a sua autonomia. Também nós não podemos deixar de falar da interação e da participação da família, já que o aluno ele vai estar se preparando em casa, junto com a família, e a família vai participar desse processo
que é o que nós esperamos, não é mesmo? Porém, nós precisamos ficar atentas com relação a um detalhe aí da sala de aula invertida. É sim uma prática muito exitosa, algo que pode surtir grandes benefícios tanto para o aluno como para o professor. É uma experiência bastante desafiadora, porém, nós não podemos fazer da sala de aula invertida uma prática, por exemplo, né? Aliás, como qualquer outra metodologia, nós não podemos adotar ela como única e permanente. Nós precisamos disponibilizar para o aluno o máximo de oportunidades possíveis, para que ele possa desenvolver todas as competências e habilidades necessárias para o seu ano de escolaridade. Nós precisamos levar em consideração a diversidade do público que nós estamos atendendo, porque de repente aquela metodologia que eu apliquei ali naquela semana, ela foi excelente, ela foi maravilhosa, ela atingiu ali 80% da turma satisfatoriamente, mas eu preciso pensar nos meus 20% e bolar estratégias e metodologias para atingir esses 20% também. Então, toda vez que eu falar em metodologias ativas, eu preciso aprender, conhecer e aplicar o máximo de metodologias ativas que eu puder dentro do meu ambiente de ensino e aprendizagem. Ok? E aí, eu deixo para vocês novamente a sugestão de um videozinho falando sobre sala de aula invertida. E aí, para finalizar, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as tecnologias dentro dessa metodologia da sala de aula invertida. Onde que entra as tecnologias? Na disponibilização de conteúdo para o meu aluno. Se eu estiver na sala de aula de forma física com o meu aluno, eu posso disponibilizar para ele páginas do livro didático, até mesmo materiais complementares, textos complementares. Mas não é essa a nossa realidade, não é mesmo? Nós estamos vivendo um outro tipo de realidade. E onde de que forma que eu posso aplicar essa sala de aula invertida com a minha realidade de hoje? Eu posso disponibilizar aí para o meu aluno uma gama de materiais, pré-estabelecendo o que ele vai aprender na próxima semana, por exemplo. Digamos que lá no conteúdo de língua portuguesa, eu vejo que na próxima semana o meu aluno vai trabalhar bilhete. E aí eu posso sugerir uma variedade de vídeos, de sites, onde ele possa pesquisar a respeito de bilhete. E depois bolar uma aula onde o próprio aluno vai falar para mim, para o restante da turma, para os demais alunos, o que ele aprendeu previamente, antes de introduzir as minhas atividades. E deixar, depois de repassar as atividades para eles, que eles tentem fazer essas atividades baseadas nas pesquisas e estudos que eles fizeram sozinhos. E só depois eu faço a minha intervenção, onde eu achar que seja necessário, aquilo que meu aluno não compreendeu da forma que deveria compreender. É uma sugestão para que nós possamos trabalhar nas nossas turmas e utilizando as tecnologias e as ferramentas que nós temos aí à nossa disposição. Ok? Um grande beijo e até amanhã.